dia! Estamos chegando ao fim de mais um trimestre, o quarto trimestre de 2023. E esse foi um trimestre com histórias muito marcantes dos nossos irmãos perseguidos ao redor do mundo. E a obra de Deus, ela não pode parar, ela precisa avançar. E você faz parte disso, por isso continue contribuindo para o avanço da EBD Online. Nós temos diversos relatos de irmãos espalhados pelo mundo, tanto aqui do nosso estado como do Brasil, e como eu disse, espalhados pelo mundo, que estão sendo grandemente abençoados com as nossas transmissões e com os conteúdos postados aqui no canal da nossa igreja. Por isso, hoje eu vim aqui te apresentar que só em 2023 nós tivemos 248.426 visualizações aqui no nosso canal. E só nesse último trimestre o número de visualizações foi de 70.308 visualizações. Nesse trimestre, o número de inscrições também aumentaram. Nós ganhamos mais 468 inscritos. Agora eu quero te apresentar alguns dados que são muito importantes sobre a nossa EBD, que são esses. Nós iniciamos com 582 matriculados e agora nós somos 600 matriculados. Em 4 lições seguidas, nós tivemos 100% de presença e o número de visitantes ele vem crescendo de acordo com cada lição. Na lição 4, nós tivemos um total de 570 visitantes. Isso é muito bom. E domingo que vem nós vamos começar um novo trimestre, uma nova revista, e a revista vai falar sobre o corpo de Cristo, a origem, a natureza e a missão da igreja no mundo. Vamos lembrar que todos podem ser alunos da nossa EBD Online, então entre em contato com a gente, não fique de fora dessa, se empenhe, participe, vem fazer parte dessa história de fazer o reino do Senhor avançar, crescer, seja um participante, e é isso. Até o próximo trimestre, eu te espero, hein? Tchau! Paz do Senhor, irmãos, é com muita alegria que estamos aqui mais uma manhã de domingo, dia do Senhor, para estudarmos a preciosa lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou aqui com esse time de varões valorosos aqui. Pastor Eric, bom dia para vocês, né? Nesta manhã especial, né, Jonas? Isso aí. Dia 24, né? Dia que nós veremos comemorar aí o nosso Natal, né? O nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, logo mais na virada aí, né? Às 0 hora. Então já deixar esse compartilhamento com os irmãos aí, né? O nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos trouxe a esperança. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu sou o presbítero Davidson. Nesta manhã é uma alegria estarmos juntos para falarmos, estudarmos mais da palavra do Senhor. Tenho certeza que o Espírito Santo vai dar uma bênção a cada coração. Glória a Deus. Amém. Eu sou o evangelista Isaías, é um prazer estar com vocês nesta manhã. A paz do Senhor a todos. Então vamos juntos aí estudar esse tema importantíssimo. E que cada um de nós, né, estejamos, né, engajados, né, a fazer missão, porque todo cristão, ele é um missionário. Glória a Deus. Glória a Deus. Com esse time aqui, eu sou o evangelista Jonatas e vamos juntos aí, irmãos, estudar aí, fazer uma revisão, né, das lições e estudar a nossa última lição, lição de número 13. Nós estamos aí finalizando, então, esse trimestre muito gracioso, falando esse tema sobre o trabalho missionário, né? O tema da nossa revista é Até os Confins da Terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Glória a Deus. Um tempo de muito crescimento, aprendizado, né? De como nós precisamos viver na prática o evangelho de Jesus Cristo e levar isso aos 4 cantos da terra. Né? Então nós queremos chamar aqui para que vocês possam compartilhar, né? Curtir, comentar, né? Participar aí no chat. Todos esses compartilhamentos e curtidas, isso impulsiona o vídeo, impulsiona a aula a ser visualizada por mais pessoas. Então, por favor, participe. Dá tempo ainda de chamar aí os amigos, parentes. Coloca aí, né, eles aí no seu sofá, se possível. Se não, manda né, o link aí para eles. Convida aí no celular. Essa aula vai ser abençoada porque Deus está
direcionando ela. Amém. E aproveitar o ensejo, cumprimentar também os visitantes. Amém. Né, vocês são muito bem-vindos. Gostaríamos que você marque a sua presença, se identifique. Nós queremos te cumprimentar. Fique à vontade. Tá? Essa aula vai ser uma grande bênção para todos nós. Amém? Amém. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, você que nos visita, se inscreve no nosso canal, né? Fique por dentro das programações da nossa igreja. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Amém. Amém. Pastor Érico, senhora para a gente iniciar. Amém. Oremos. Grandioso Deus eterno Pai, pedimos ao Teu Espírito Santo para que nos conduza nesta manhã, Em nome de Jesus. debaixo da graça do Senhor, Pai, para que nos conceda sabedoria e que esse estudo trazido aqui, Pai, possa abrir a nossa visão e nos trazer o real, Pai, significado e entendimento, Pai, que é urgente a chamada do Senhor para fazermos a obra do Senhor e a missão do Senhor. Ser conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de chamar o quadro Família Firmado na Palavra. Roda aí, irmã Amanda. Pastor, irmãos, nós estamos aqui para o quadro Família Firmada na Palavra. Hoje, lição 13, o propósito de missões. Eu sou o pastor Pedro, minha esposa Andréia, meus filhos Mariana e Pedrinho. Amém? Estamos lendo agora o texto áureo. Porque se anunciamos o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois que é-me imposta esta obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9:16. Paz do Senhor, irmãos, eu estarei lendo a verdade prática. Pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. A paz do Senhor, irmãos, eu estarei lendo a leitura bíblica em classe. Apocalipse 5, 9 a 14. 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. A paz do Senhor, irmãos. Vamos continuar nossa leitura agora no versículo 13. E ouvia toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Amém. E esse foi o quadro Família Firmado na Palavra. Nós agradecemos o convite. Fiquem com Deus. Tchau. Glória a Deus. Obrigado, família abençoada, por essa participação. Nós vamos então, irmãos, iniciar aqui o nosso estudo, né, fazendo aqui uma revisão das 12 aulas e finalizando com a aula de número 13. Né? Nós vamos aqui trazer um breve resumo de cada lição, tá? Os pontos principais. E gostaria de estar convidando o pastor Érico para estar iniciando, então. Amém. Comentando, então, começando da nossa lição de número 1, que vai trazer um tema para a gente aí que nós já também vimos aí no decorrer dos domingos aí na lição, que tem um título A Grande Comissão, né? Um enfoque etnocêntrico. Então, como todos nós já sabemos e estudamos aí, nós vamos ver que essa grande comissão, essa questão da missão, ela é uma vontade de Deus, né? Ela é uma vocação do próprio Deus para nós executarmos essa tarefa. Então, e eu fui na origem buscar saber o contexto, o porquê dessa questão da grande comissão, né? Que eles nos traz aqui. E sobre esse termo, a grande comissão, nós vamos ver que esse termo ele não aparece na Bíblia Sagrada, né? E durante também o início, não era muito usado durante a igreja, né? Então, esse termo ele vai passar a surgir depois dos 16 primeiros séculos, né? Quando surge a reforma, então, aí ele vai passar a ser usado, e ele vai ser usado a primeira vez
por um luterano alemão, né? Um luterano alemão chamado Justiniano Wundt em 1668. E ele estava justamente, quando ele usa esse termo, a grande comissão, justamente falando sobre o batismo a respeito da Trindade, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então surge essa questão da grande comissão em 1668. Então ele vai usar essa primeira palavra grande comissão justamente depois da reforma. E nós vamos ver que isso vai ser tão intrigante, tão bacana de comentarmos, que isso vai gerar nele um quesito de entendimento de realmente o que é missão, de que realmente o que é fazer essa grande comissão. Então, ele era um homem que tinha muitas condições, e ele vai vender, então, o seu lado nobre, aquela nobreza que tinha antigamente, né? o seu baronato, digamos assim, né? Vai vender o seu título de barão, vai vender as suas propriedades, justamente para poder fazer e envolver isso tudo em missões. Então, aí que começa a surgir, então, o termo grande comissão. Por mais que ele inicia isso, que vai também chegar até os moravianos em 1732, e também vai influenciar o nosso pai de missões, né, Guilherme Kelly, em 1792. Só que quem vai revolucionar esse termo mesmo da grande comissão é justamente um grande missionário que nós conhecemos, Hudson Taylor, quando ele vai iniciar lá no interior da Índia, fazendo missões, ele vai usar esse termo grande comissão. Então, ele que vai potencializar essa questão da grande comissão. Então, aí que surge essa questão da grande comissão. Ela não aparece na Bíblia Sagrada, né? Antes disso, mas depois ficou conhecida justamente por esses homens que nós citamos aqui. Então, nós vamos ver então que depois que Hudson Taylor ingressa ali, vai ficar conhecido também que ele ingressa na China e ele vai fazer missões ali, que vai vir a famosa rebelião dos Morques, né? Que é quando 79 missionários vai vir morrer, né? Falecer, essa questão em prol de missões, e justamente vai vir então que um despertar, digamos assim, do povo cristão, que eles vão ver então que realmente estava acontecendo, as pessoas estavam morrendo, então eles vão entender essa importância de realmente praticar a grande comissão. Então os cristãos despertam ali, então, digamos assim, tem um despertar deles, e eles realmente vão falar assim, não, vamos fazer então a vontade de Deus, vamos fazer então a missão, e eles vão praticar então, começar a fazer missão, não só de maneira restrita, mas geralmente de maneira expandida mesmo, né? Em todo o mundo, em todo o território. Então eles começam a pregoar então, e daí surge então o termo a grande comissão, né? Para nós iniciarmos, já que nós estamos falando da grande comissão, então trazer esse contexto aí. Mas ele traz outro ponto também aí, que ele traz a respeito não só da grande comissão, mas ele traz de um enfoque etnocêntrico, né? E nós sabemos que isso é uma maneira de nós vermos o mundo, né? Com com base na nossa própria cultura, né? Essa visão etnocêntrica. Então, isso é um perigo, às vezes, no meio da missão. Nós queremos implementar, então, a nossa cultura no meio de uma cultura bíblica, né? Que o que nós temos que levar é justamente a cultura bíblica, não a cultura que nós temos política, não a cultura linguística, não a cultura de vestimenta, mas a cultura bíblica realmente. Então, esse enfoque etnocêntrico tem que ser voltado para a palavra de Deus. Então, é isso que nós temos que esclarecer nesse primeiro ponto aqui, né? E continuando, então, nós sabemos então que esse enfoque etnocêntrico ele pode gerar barreiras, né? E é que essas barreiras não podem atrapalhar o evangelho de chegar de maneira clara e objetiva. Qual que é o verdadeiro evangelho? Qual é o verdadeiro conceito, então, da missão? É realmente haver uma proclamação da palavra de Deus. Então, basicamente, para nós entendermos aí essa questão da primeira lição aí. Aí o autor consegue, trazendo para a gente ainda na segunda lição aí, trazendo o título para a gente aqui, para não ficar perdido, aí ele vai vir com o título Missões Transculturais, né? A sua origem na natureza de Deus. Então, nós vamos ver novamente aí essa troca de culturas aí, relacionada agora na lição de número 2. E importante frisar aqui que essa missão transcultural, eu separei para nós um texto que não tem como a gente passar batido quando a gente fala de missão e não relatar a respeito desse tema, que é justamente a respeito de Gênesis, né? Capítulo 3, que é justamente quando Deus vai chegar ainda lá para Adão e Eva, e ele vai procurar, digamos assim, não que ele não soubesse onde Adão estava escondido, né? Mas ele vai procurar. Por quê?
Porque ele vai perceber, Adão vai perceber que ele tinha cometido algo que foi contra aquilo que Deus tinha ordenado para ele, né? Deus preparou tudo aquilo, tudo era lindo, o jardim tudo era lindo, mas Deus deu uma ordenança para ele e ele vai vir desobedecer aquela ordenança que Deus tinha dado. Então ali entra a queda humana. Então não tem como nós falarmos de missão e não retratarmos a respeito da queda. Então quando nós citamos a respeito da queda, nós estamos falando dos pontos fundamentais de missão de Deus na Bíblia Sagrada. E daí entra os fundamentos. Qual é o fundamento de Deus? É justamente a criação, é justamente a queda e depois a redenção. E esse texto vai exemplificar justamente isso, essa questão de missão transcultural. Mas você pode perguntar assim, por quê? Porque quando Adão e Eva eles cometem esse pecado que a natureza então cai, vive debilitada, eles vão se esconder, né? Quando Deus vai procurar, vão perguntar assim, Adão, onde tu está, né? Onde estás tu? Então ele vai falar assim, Senhor, a vergonha tomou conta de mim, né? Ele vai falar assim, eu tô nu, eu tive vergonha, tive medo, então eu me escondi. Aí Deus vai perguntar para ele assim, mas quem foi que disse que você estava nu? Ali já entra então a questão do pecado. Então ali entrou a queda, como relata então que todos nós somos participantes dessa queda, como relata o apóstolo Paulo em Romanos, que ele fala assim, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ali entrou a queda. Mas tem uma coisa linda também, que Deus ali, ele vai, digamos, trazer então a consequência do ato do pecado deles, né? Que eles cometeram o pecado. Deus vai trazer toda a consequência, né? Que agora ele teria que trabalhar e tudo mais. Não só para o casal Adão e Eva, mas ele traz também a consequência do pecado para a serpente, que induziu eles ao erro, né? E Deus vai criar ali um plano também de redenção. Por quê? Porque quando eles pecaram e ele se esconde, ele pega uma folha e se cobre. E Deus aparece para ele e depois vai tirar essas folhas e vai fazer uma vestimenta para ele. Uma vestimenta agora de pele de animais, né? Pele de animais. Então ali Deus, se nós olharmos com um olhar simbólico, assim, nós vamos ver um plano de redenção já sendo estabelecido por Deus ali. Porque Deus agora estava tirando aquilo que ele estava cobrindo com folhas e Deus estava ali trazendo como se for o exemplo do sacrifício do próprio Cristo que viria para poder tampar. Ou seja, é justamente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário trouxe sobre nós a redenção, Sim. ou seja, a purificação dos nossos pecados, nos ligando novamente ao Pai. Esse é o ponto central. Então, a pele do animal ali, a morte daquele animal, é justamente para poder tampar aquilo que ele tinha ido contra Deus, ou seja, tampar a ação do teu pecado. É justamente o que o sangue de Cristo nos traz na cruz do Calvário, quando ele morre por nós naquela cruz. Então, nós temos esses três pilares. Em Gênesis 3, traz a queda do homem, né? De Adão e Eva, do casal, traz a consequência do pecado, mas junto com a criação, junto com a queda, vem também a redenção. E por que então que nós falamos então a respeito de Deus? Porque Deus, ele é justamente esse primeiro missionário relatado aqui. Porque é o próprio Deus quem vem fazer missão através de um homem que tinha caído. Então, digamos que essa missão transcultural, que é a troca entre culturas, foi justamente essa troca de culturas de um ser divino, de um ser todo-poderoso, transformando ou vindo até aqui para poder fazer essa troca de cultura com um homem caído. Então tem essa divindade vindo aqui por um homem que pediu socorro, e aí nós vemos também o amor de Deus, que esteve pronto a socorrer, criar um plano de criação, de queda e também de redenção. Então tudo isso está localizado em Gênesis capítulo 3, que eu acho que é o que expressa e exemplifica de maneira clara e objetiva essa questão, então, de missões transculturais. Deus sendo o primeiro missionário na face da terra. O próprio Deus, nós estamos falando aqui. Fantástico, não era né? ninguém. Ele é o próprio missionário vindo aqui para poder criar e salvar novamente Adão, né? Eu acho maravilhoso, pastor, porque o amor de Deus é a verdadeira motivação para o crente, para o servo de Deus, realizar a missão. Né? Porque Deus, ele ama o homem pecador. Ele enviou seu filho Jesus para salvar esse homem. É exatamente isso que acabou de falar. Exatamente o plano de redenção completo. Então, quando nós amamos a Deus e tudo que ele fez por nós, aí sim nós entendemos tamanho amor, tamanha graça, aí vem a motivação, a base para o servo de Deus realizar a missão. Isso é maravilhoso. É isso aí mesmo. Muito bom. E o autor ainda vai continuar, né, nas lições que nós vemos, na lição de número 3,
Bem grande, né, Jonas? É. Mas dá tempo. Amém. A lição de número 3 é missões transculturais, né, no Antigo Testamento. Então ele vai continuar relatando então a respeito de missão, mas agora já no Antigo Testamento. Aí eu trago um exemplo bem claro assim, e óbvio para nós expressarmos aqui, uma maneira como Deus usava no Antigo Testamento. Nós vamos ver a respeito justamente do povo de Israel. Lembra que Deus ele vai chamar Abraão, né? Ele tem o seu plano, ele vai chamar então Abraão, e Abraão então vai ser o precursor para poder levar então e criar, para poder levar a missão até todas as nações, né? Sim. Em ti serão benditas todas as nações, ou todas aquelas pessoas que viessem até Abraão seriam benditas. Então ali vai surgir então a questão do povo de Israel, né? Então surge Israel. E o que vai fazer? Então Deus vai fazer então o seu método centrípeto, né? Que é o quê? As pessoas tinham que vir até Israel para poder escutar de Deus. As pessoas tinham que vir até Israel para poder receber Deus. Então, por isso que nós chamamos de método centrípeto, né? É aquele método de estar próximo ali, próximo. Então, as pessoas tinham que vir. Por isso que todas as nações iam até Israel para poder celebrar e adorar ao Senhor. Então, tem esse método aqui. Então, através desse método, todas as pessoas teriam que vir, né? E também, aí tem a questão de Israel também, que a respeito de Israel viria o Messias, né? A respeito de Israel que vai vir a lei, a respeito de Israel que vai vir a constituição do tabernáculo, o estabelecimento lá na frente do templo físico, né? Por Salomão, né? Que Deus não vai deixar Davi construir, mas Salomão vai construir. E tem um exemplo nas crônicas que é citada, a oração de Salomão, que justamente vai exemplificar isso. Que quando Salomão ele ora, e é uma oração já missiológica, digamos assim, porque a oração dele é: Senhor, que todos os estrangeiros que vierem ao templo para orarem ou falar com o Senhor, adorar ao Senhor, que essas pessoas, elas mesmas levem o exemplo do Senhor, ou levem a bondade do Senhor para elas. Então, Salomão já sábio como era, né? Tendo a sabedoria que Deus o proporcionara, ele usa essa questão do pedido dele e também do templo de Israel para poder fazer missões, porque as pessoas tinham que vir até Israel, e ele não queria que aquilo ficasse restrito até Israel. Então a oração dele é que os estrangeiros que viessem, os povos das outras nações, viessem até Israel, que eles levassem o que Deus fazia no meio de Israel, levasse para fora também de Israel. Então, o exemplo mais claro que nós temos então de missões no Antigo Testamento é justamente Israel, né? E aí depois a lição de número 4 vai trazer a diferença que ele vai trazer no Antigo Testamento. Então agora já não é mais no Antigo Testamento, mas agora ele traz no Novo Testamento, né? Missões transculturais no Novo Testamento. O que é agora? É justamente a exemplificação de tudo aquilo que nós vimos até agora sendo exemplificado na pessoa de Jesus Cristo, né? O nosso primeiro missionário, digamos assim, do Novo Testamento, né? Muitos vão falar que é João Batista, mas João Batista nós vemos lá em Lucas 16, nós vamos ver que ele ainda é ligado no plano ainda dos últimos profetas, né? Então ele está mais no Antigo Testamento. O primeiro missionário que nós temos, então, vindo no Novo Testamento, é justamente o próprio Jesus Cristo Nazareno, que nós sabemos que vai nos render tudo aquilo que nós temos, a nossa esperança, a nossa salvação. E engraçado que quando Jesus vem no Novo Testamento, ele vai quebrar paradigmas, né? Ele vai quebrar, porque os judeus, eles tinham muito isso, essa questão de ser o povo escolhido, de ter tudo para si, tudo para eles, tudo era por ele, para eles eram o povo especial, o povo escolhido. Então, Jesus, quando ele vem, ele quebra justamente isso, porque nós vemos Jesus curando pessoas diferentes, pessoas que não eram merecedoras. Nós vemos o exemplo maior de Jesus falando justamente com a mulher samaritana, fazendo missões para a mulher samaritana. Sim. Então, por que a mulher samaritana relata Jesus e ela justamente vira uma como missionária, judeu? Né? Ela vira uma missionária. E ela relata Jesus como o quê? Como judeu. Por que ela relata Jesus como judeu? Porque justamente tem a cultura, tem a troca de cultura. Jesus era judeu. Então, automaticamente, aquela mulher samaritana, ela estava vendo em Jesus traços físicos de um judeu, com a sua vestimenta, com a sua fala. Então, ela vai ver que era pessoa de uma cultura diferente. Sim. Mas o evangelho não impediu de Jesus levar até aquela mulher que era uma samaritana. Então, ali nós temos o contexto de missões. E Jesus é o nosso maior exemplo de missões no Novo Testamento. Né? Glória a Deus. Lindo, porque o Senhor, ele veio derrubar esse muro da separação. Né? O amor de Jesus, conhecer a Cristo, trouxe salvação a todos. Exato. Glória a Deus por essa bem-aventurada esperança, por esse Cristo. Glória a Deus. Isso? Glória a Deus. Maravilha.
Glória a Deus. Muito bem. Continuando então aí, evangelista Isaías, lição 5 e 6 aí, o que traz pra gente aí? Dentro da ordem cronológica, né, como o pastor Eric iniciou ali, né, tanto no missões transculturais, vendo na parte do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e agora continua, né, com a igreja. Quando Cristo ele é assunto aos céus, né, ele fica um período com seus discípulos e ele diz: olha, não se ausenta de Jerusalém, fique lá até que vocês sejam revestidos de poder. E vocês serão, né, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Né? A palavra testemunha ela é martúria, né, no grego, ou seja, a pessoa que tem a disposição de morrer, né, pelo Evangelho. Então, somente através deste revestimento, como uma perspectiva pentecostal de missões, que é falado na lição 5, somente com esse revestimento de poder, somente com os dons espirituais, com o poder do Espírito Santo sobre nós, é que teremos um resultado assim extraordinário e fantástico, né, na obra missionária. A gente vê isso, nós temos em nossa igreja Assembleia de Deus Marcos do Evangelho, nós temos feito um trabalho missionário na nossa cidade de Cariacica, missões urbanas, na feira da nossa cidade aqui em Campo Grande, e nós temos, né, sido testemunhas oculares de que sem o poder de Deus, sem o revestimento do alto, não é possível fazer missão. Então, nós temos visto Deus nos dar, assim, às vezes no evangelismo, 60 almas, 40 almas, 20 almas, de uma forma assim poderosa, as pessoas são tocadas, impactadas, né? Passam, ouvem o louvor e sentem a presença de Deus, e sim, muitos delas se entregam a Cristo e são salvas. Demônios, né, são expulsos, pessoas são libertas na rua da nossa cidade. Pessoas recebem, né, o batismo do Espírito Santo, curas são realizadas. Tudo isso só é possível por meio do poder, da atuação do Espírito Santo. Se não for, né, por meio do poder do Espírito Santo, não é possível, nós fazermos o reino de Deus avançar. Não é possível, não tem como, né? Não. E então nós precisamos, né, buscar esse poder. Nós pentecostais devemos, né, reacender essa chama. Muitas igrejas, né, da nossa linha pentecostal às vezes tem esfriado. Então aqui eu quero chamar cada um de nós a responsabilidade de reacender novamente esta chama pentecostal, né, no nosso coração. Nós temos visto que nós estamos na reta final, né, os sinais, as evidências, né, são palpáveis do retorno de Cristo. Então nós precisamos continuar fazendo a obra de Deus. Tendo em vista que cada um de nós, todo cristão, ele é um missionário. Né? Então nós precisamos desse revestimento de poder para fazer a obra de Cristo. E a lição de número 6, né, continua. Agora ela trata de como se faz missão. Né? Um aspecto mais prático, exatamente, né, como, né, já que nós temos o poder do alto, então agora como fazer missão? Então existe basicamente 3 tipos de fazer missão, que é orando, contribuindo, né, e indo e fazendo missões. Então, ou seja, a oração ela é indispensável. Não tem como, né, pregar o evangelho, anunciar o evangelho a outras pessoas sem oração. É por meio da oração que nós recebemos o poder do alto. É por meio da oração que nós mantemos a nossa comunhão com Deus. E quando se trata de fazer a obra missionária, nós estamos resgatando vidas do reino das trevas. Glória. E trazendo para o reino da luz. Então, ou seja, é um confronto direto ao reino de Satanás, o reino das trevas. Então nós precisamos estar em conexão com Deus. Ter uma vida de oração é indispensável para fazer missão. Né? Sem orar não é possível. Exemplo nosso, antes de nós sairmos para o nosso evangelismo de rua, nós temos, né, oração antes. Na semana que antecede o nosso evangelismo, nós gastamos um bom tempo em oração, toda a equipe, e nós, muitas das vezes, nós somos direcionados na hora que nós vamos sair
por meio do Espírito Santo, aonde nós vamos, né, atuar, fazer o nosso evangelismo, se é na feira do nosso bairro, se é em alguns bairros adjacentes. Então, ou seja, nós precisamos estar em conexão com Deus, e a oração é um dos meios de conexão com Deus, é um dos meios de receber poder. E também a contribuição. Igualmente a oração, então, é algo, né, que não se faz missões sem dinheiro. Não é possível, né, fazer missão sem dinheiro. Alguns dizem, né, e é algo assim bem real, que a conversão ela se passa pelo bolso. Né? Então nós precisamos ser liberais, nós precisamos ser dizimistas, generoso, fiéis na igreja, local onde reunimos. Precisamos ofertar, precisamos fazer voto, ter compromisso, sermos liberais, contribuir. Às vezes nós não iremos ao campo, mas nós podemos contribuir com o nosso recurso, com a nossa doação. Nós podemos estar, né, contribuindo com irmãos que estão no campo missionário. E também nós precisamos, né, lembrar também, né, o nosso pastor sempre enfatiza isso, né, a missão reversa, né, como nós temos investidos nas nossas crianças, um investimento nos jovens, preparando os jovens, como o nosso pastor tem feito aqui nas quarta-feiras. Né, preparando os jovens, os moços, para enfrentar a universidade. Porque o número de moços cristãos que vão para a universidade e se desviam é algo assustador. Então, ou seja, precisamos, né, também olhar para este lado, contribuir para que há uma boa estruturação do ensino. Por exemplo, nós temos mais de 200 crianças na nossa igreja. Então, ou seja, temos salas, temos professores treinados, tem uma equipe treinada para isso, precisa investir mesmo. Então, tudo isso demanda recurso. Sim. Então, sem dinheiro não é possível fazer isso. E, por fim, também, fazer missões, como eu disse, todo cristão, ele é um missionário. Então, eu não sou missionário apenas porque eu fui enviado ao campo, eu fui em outro estado, ou fui enviado a outro país. Não. Eu sou um missionário. Né, o nosso chamado é para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Onde você está, você tem que ir, né? Isso, nós temos que anunciar, nós temos que ser luz. Exato. Aonde nós, no nosso serviço, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa comunidade, enviando o relatório da EBD, né, compartilhando o relatório, sendo professor das crianças, atuando ali, ajudando. Então, nós somos missionários. Então, cada crente ele é um missionário. Então, nós precisamos estar enganjado, estarmos envolvidos na obra de Deus, porque isso também é fazer missão. Né? Não é menos importante do que aquele que está fazendo missão transcultural em outro país. Não é menos importante fazer missão na sua igreja local. Então, aqui deixo aqui, né, o meu convite a nós nos envolvermos com esta obra de Deus. Estarmos envolvendo mesmo, atuando de uma forma, orando, contribuindo e fazendo. Então, que o nosso compromisso seja em expandir o reino de Deus na terra. Com sermos participantes ativos na obra de Deus, porque estamos, né, vivendo aí os últimos dias da igreja na terra. Então, nós precisamos, como nunca, estarmos enganjados na obra de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Continuando aí, então, irmãos, a lição de número 7, ela vai tratar da responsabilidade da igreja com os missionários, né? A gente entra aqui numa parte bem prática, né, desse estudo, a partir da lição 6, e aqui vai abordar justamente esse aspecto do investimento, né? Você, quando envia um missionário, você não pode enviar um missionário e não dar para ele condições dele, né, se manter no campo. Às vezes há um glamour, há uma coisa muito assim, né, romântica, assim, por dizer, de eu sou missionário, vou fazer missões nessa ótica mais distante, né, transcultural, fora em outra região, em outro país. Mas é preciso ter essa responsabilidade, o cuidado da igreja local, dos obreiros, dos líderes, ter condições e ter a maturidade e
proceder com o preparo desse missionário, da família, né? Porque não é só o missionário, é uma família envolvida, né? A esposa, são filhos. E infelizmente a gente conhece relatos de famílias que foram fazer missões, mas que se perderam, né? Os filhos odeiam a Deus porque eles não queriam, né, viver aquela vida que eles viram os pais passar e eles passar, necessidades, né? É lógico que há contextos em que vai ser inevitável uma condição mais restrita, mais limitada, se por dizer, porque vai estar num contexto, né, social, cultural, ou econômico, né? Exato. Mas isso não quer dizer que o missionário ele tem que estar no campo e vivendo pela fé, né? Não no sentido da palavra, viver pela fé é uma coisa, agora viver de forma, né, sem condição mínima é outra. Então é preciso que a igreja prepare os seus missionários e envie e dê condições a ele, né? Tem essa responsabilidade, né? Ter essa responsabilidade, isso aí. Não pode querer ter o nome de igreja missionária para ter um missionário no campo ou uma família, mas não ter este cuidado. Isso envolve, né, o sustentar, isso envolve visitar quando possível, manter contato, né? Em conversas com o pastor Jairo, né, ele até participando da lição com a gente, ele falou que o ideal é que a igreja prepare um missionário da casa, que a gente vai ter um contato, que a gente vai ter um vínculo com ele, né? E manter esse missionário. E não é barato manter um missionário, né? No campo. A gente vai entrar aqui na lição número 9, ela vai falar dessa questão mais específica do sustento missionário, que é bíblico, né? Não somente um obreiro local deve ser sustentado pela igreja, mas também um missionário com sua família deve estar. E isso envolve o quê? Envolve moradia, envolve um meio de transporte, um automóvel para ele, né, fazer o trabalho, envolve um recurso, um sustento com relação à saúde da família, né, até mesmo a parte de educação dos filhos. Então, isso tudo custa, né, um valor elevado. Então, é necessário ter esse cuidado, essa preocupação, né, e a igreja entender, porque fazer missão ela começa na igreja local. Se a igreja local não for missionária, um missionário lá no campo só vai ser um número. Exato. E não vai ter o efeito que deveria ter, né? Exatamente. E esse cuidado da igreja é importante, né? Tem um dado de um pastor que é missionário na África do Sul, e ele relatou para a gente certa feita que ele disse que a gente às vezes não tem a noção do que é o valor em si para aquelas pessoas que estão no campo e praticando missões, né? Então ele relatou assim que com R$50 que a gente manda daqui para a África do Sul, a gente consegue alimentar cerca de 50 crianças. 50 crianças. E às vezes a gente não dá o valor devido a essa cédula, pequena cédula, mas que você consegue fazer um trabalho missionário muito grande. Porque o trabalho missionário, é lógico que o foco de missões, como nós estamos falando aqui, é justamente proclamar a mensagem. Mas automaticamente também depois que você proclama essa mensagem de salvação, você também tem outros laços que você tem que tratar. Que tem um laço físico, tem um laço clínico, tem várias questões que envolvem isso também. Mas o ponto principal sempre é proclamar a mensagem de Deus. Isso aí. E com relação ao sustento, né, missionário, Paulo ele vai trazer aqui na carta, né, aos Filipenses que esses irmãos de Filipe eles foram zelosos e sustentaram, né, a obra através ali, né, da coleta de ofertas e repassando para o irmão Paulo. Então, ele vai ressaltar que, diferente dos irmãos de Coríntios, os irmãos de Filipos eles foram zelosos, foram generosos com Paulo, né, e contribuíram. Embora Paulo ele não mesmo tendo o direito, assim por dizer, ele não requeria esse direito, né, para justamente os irmãos não poder falar que ele estava pregando o evangelho, anunciando por um interesse, né, financeiro. Então, o sustento missionário, irmãos, é um privilégio, né? É uma responsabilidade, uma obrigação da igreja local, de cada um de nós fazer a sua parte, e é um privilégio poder contribuir, né? E Deus vai recompensar isso. Exato. Deus, ele para todos aqueles que são generosos na obra de Deus, Deus vai ter recompensas. E vai não só aqui, mas na eternidade. Então, como o pastor falou, com às vezes R$50 que a gente, né, pode achar que não é um valor muito grande, mas isso faz uma diferença enorme num contexto lá na África, onde a escassez, né, onde a pobreza é extrema. Exato. Então se faz um trabalho extraordinário, né?
Lógico que a gente sempre deve dar sempre mais, né? Coração generoso, aberto, porque isso vai proporcionar uma obra mais bem feita, um sustento melhor e um avanço mais rápido e mais eficiente. Sim. Né? Sempre tendo essa responsabilidade, né? Isso. Essa responsabilidade é importante nós termos isso em mente, né? Para isso nós nunca deixarmos de praticar essa questão de missões em nós. É isso aí. E aqui, voltando um pouco aqui na aula 8, vai falar sobre os missionários fazedores de tendas, né? Resumindo aqui, o que são esses fazedores de tendas? Existe, vamos dizer assim, 2 tipos de perfil missionário, quem vai para o campo, né? Porque a gente já ressaltou aqui que fazer missões não é só ir para o campo, né? É local, é meu dia a dia, na minha vida. Isso está claro. Agora, existe um missionário que ele vai exclusivo para isso, a igreja prepara e sustenta ele completamente, mas existe o fazedor de tenda, que é o quê? É uma pessoa vocacionada que usa a sua profissão para fazer missões. Olha que legal, né? Então, meu irmão, minha irmã, tanto eu quanto você, a gente pode fazer missões também indo a um campo distante através da nossa profissão, né? O contexto aqui vai falar sobre Paulo, Áquila e Priscila, né? Esses 2 irmãos que saíram de Roma no período do imperador Cláudio, que, né, expulsou os cristãos de Roma. Então eles vão se encontrar em Corinto e Paulo vai começar a trabalhar com eles fazendo tendas, né? Esse era uma profissão justamente para o sustento deles, e eles aproveitavam esse recurso para alavancar a obra missionária, aproveitavam a oportunidade ali para poder fazer missões também. Então, resumindo, traz aqui para a gente esses fazedores de tendas, essas pessoas que são profissionais, né? Usam a sua profissão. Por exemplo, um médico, ele vai para o campo como médico, trabalha lá e faz missões. Eu conheço casos de pessoas do nosso estado que foram fazer missões na África através do emprego, né? Através da profissão, um professor. E isso abre porta. Você chega num país muçulmano, você não chega fazendo missões, começar a evangelizar. Não faz. Exato. Você precisa ser estratégico, precisa de chegar, criar ali primeiro um ambiente de amizade, confiança, e o trabalho social, o trabalho educacional, o trabalho da saúde, com a sua profissão, você abre portas, até mesmo o futebol, até mesmo projetos com futebol. Por exemplo, nós brasileiros temos muito essa coisa do futebol lá fora, são meios que podem ser usados para você evangelizar. Olha que fantástico. Então, fazedor de tendas são isso. São esses irmãos que usam a sua profissão para poder associar, né, e potencializar a obra missionária. Glória a Deus. Amém? É isso mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. Agora vamos fazer um comentário breve sobre o desafio 1040, tratado na lição 10. Traz à tona para a igreja que é um grande desafio. A igreja atual de todo mundo tem um grande desafio, janela 1040. Uma região que até 1989 era conhecido como o cinturão da resistência, aonde o evangelho não entrava, né? Ou entrava, mas de forma muito restrita, com muita dificuldade, com muita repressão, né? Então é um local aonde, para a gente ter uma noção, 2/3 da população mundial está nessa região, né? São mais de 4 bilhões de habitantes. Se a gente pegar e comparar, por exemplo, 100% dos missionários que nós temos no mundo, somente 8% dos missionários estão atuando nessa região. Por quê? É uma dificuldade muito grande. Né? E a lição... fechados, né, o evangelho, né? São países totalmente fechados. Né? Inclusive, tem até um relato aqui, por exemplo, há 3 religiões predominantes. Aqui vai até aparecer agora um gráfico, né, que são 71% dos muçulmanos no mundo estão na janela 1040, 98% dos hindus no mundo estão na janela 1040, e 68% de todos os budistas vivem também nessa região. O cristianismo, ele é muito reprimido, ele é perseguido, né? Não só perseguido por dizer, não, tem leis que proíbem a propagação do evangelho, que controla a religião, né? Leis que determinam prisão, açoites, determinam mortes, né? Inclusive nessa região 1040,
nessa janela, são aproximadamente 67 países. Alguns países têm essas leis mais rígidas, outros não têm uma lei específica, mas os cristãos, os missionários, eles são reprimidos pela sociedade, pelas suas famílias, né? Muitos são assassinados mesmo, e na verdade não há uma punição, porque o cristianismo, ele de fato ele é resistido, né? E aí, diante disso, que a lição veio trazendo, que eu achei interessante? O que a igreja vai fazer diante dessa dificuldade, desse desafio? A igreja precisa, como já falamos, orar, depois contribuir, né? Contribuir e enviar missionários. Mas não é enviar simplesmente de qualquer forma. Como já foi dito aqui, são homens, mulheres, preparados, chamados, vocacionados pelo Espírito Santo. E aí sim, de acordo com a estratégia que o Espírito Santo dá ao pastor da igreja, é feito um plano de trabalho, né? Na lição, por exemplo, aqui ela trouxe duas estratégias muito interessantes. A primeira, de envio de missionários por meio de ação social. Então o missionário vai lá levar, como comentou na África, levar mantimentos, né? Então vai levar ali assistência básica, muitas vezes entra com futebol, entra com educação, né? Também trouxe uma outra ação, que seria a ação médica missionária, né? Médicos que vão lá primeiro fazer um trabalho social. E aí, com o tempo, e vai ganhando ali a confiança, e aí começa a entrar com o evangelho. Né? Inclusive, por exemplo, quando os missionários chegam lá, em muitos países não pode chegar com a liberdade que nós temos hoje, ir na feira que anunciar Jesus, que Jesus salva. Não. Eles têm que chegar, fazer um trabalho. Isso pode levar anos, né? Pode levar anos. Né? E aí, quando tem a confiança, aí começa a revelar a salvação que é em Cristo, pondo, muitas vezes, a vida em risco, porque muitos são denunciados e são mortos. Né? Então, assim, essa lição, ela trouxe à tona justamente aquilo que nós vamos comentar na lição 11, missões e a igreja perseguida. Né? Porque nós temos uma grande missão, levar Cristo a todo mundo. E a missão, né, a portas abertas, ela trouxe à tona ali a informação que há no mundo 360 milhões de cristãos todos os dias morrendo, sendo presos, açoitados, sendo oprimidos todos os dias. Homens e mulheres que aceitaram essa missão de levar a Cristo, né? Por mais que houvesse ali a perseguição, esses homens eles não estão levando em conta as suas vidas. Eles entenderam o propósito. São homens e mulheres que, como Cristo, né, assumiu o propósito de salvar a humanidade, foi até a cruz e cumpriu um propósito de salvação. São homens e mulheres que estão levando a Cristo muitas pessoas. Muitos sofrem, muitos têm sofrido perseguições terríveis, mas o nome de Jesus tem sido anunciado, vidas têm sido salvas. Então, a lição, ela trouxe justamente isso, que ainda hoje, na atualidade, nesse momento, há servos e servas sendo presos, mortos, mas não estão negando a salvação que é em Cristo. Né? A verdade é que nós precisamos de entender que o viver pela fé em missão é uma realidade que todo crente, todo cristão precisa de ter. Não é porque muitos falam assim, não, missão só quem está indo lá. Não, exato. Só que a gente acaba esquecendo de orar por eles. Há uma igreja perseguida. Há uma igreja escondida. Há uma igreja que está secreta, né? Secreta. E muitas vezes nós aqui, como estamos vivendo somente com oposições culturais, oposições de resistência, né? Ideológicas, lá tem homens e mulheres que nesse momento estão sendo presos, mas não estão negando. Dando a vida mesmo, né? Dando a vida. Então que nós possamos estar engajados com essa missão, possamos olhar para a missão, para a igreja perseguida, possamos orar. Né? Porque o campo é muito grande e são poucos missionários.
E a igreja tem um papel fundamental nisso, né? Que nós temos o nosso caderno de oração, que nós oramos por várias dessas nações, né? Então é um trabalho bem legal. Então, querendo ou não, diariamente a gente está orando em prol dessas nações, né? E desde sempre também a nossa igreja, ela enfatiza, né? Ela fomenta esse trabalho de portas abertas, né? Igreja perseguida, contribuindo as campanhas, né? Que tem, né? Anuais. Teve uma pausa aí por conta dessa mudança aí que a gente teve, mas, né? Desde sempre a nossa igreja ela dá um apoio, né? Isso. Com oração, como o pastor falou, também contribuindo. Tem essa responsabilidade da nossa igreja quanto a isso. Responsabilidade. É uma instituição muito séria e faz um trabalho extraordinário, né? Isso. Diante dessas duas lições, a gente entra na terceira, na 12ª lição, que é o modelo de missões da igreja de Antioquia, aonde nós vemos justamente a ação do Espírito Santo para garantir o sucesso da obra missionária. Veja, nós vemos na lição 10 e na lição 12 que a obra missionária não pode ser feita de qualquer forma. Tem que ser feito debaixo de oração, debaixo da direção do Espírito Santo, em obediência à igreja, né, levando, de fato, o evangelho, mas de forma concreta, com base. Né? E aqui, quando nós chegamos na lição 12, vem trazer justamente isso. Foi a primeira igreja missionária que tinha gentios, né? Homens e mulheres que estavam ali se unindo, né? De onde saiu Paulo para fazer as suas missões. Veja, Paulo saiu para fazer 3 missões. Ele não saiu de qualquer forma. Foi debaixo de oração, de orientação. Ele fez as suas missões e retornou para cuidar das igrejas. Então, ele cumprindo o ID do Senhor, que é anunciar Cristo, e fazendo discípulos, fortalecendo as igrejas locais. Então, justamente porque havia ali uma operação do Espírito Santo. Nós estudamos como o pentecostalismo ele é fundamental, como a ação do Espírito Santo é fundamental para o sustento, para que a obra do Senhor possa gerar, de fato, frutos. O pastor Jairo, na lição, ele comentou que o missionário, quando vai fazer uma obra no campo, é como se ele pegasse um pedaço da igreja local e fosse plantar essa igreja, por exemplo, na outra localidade, no outro país, em outro estado, enfim. Aonde o Espírito Santo ele vai estar gerando vida. Então, essa igreja que vai nascer no campo é uma igreja com a mesma base doutrinária, com a mesma base da operação do Espírito Santo, no mesmo governo, aonde ela vai começar a salvar mais vidas. Então, o sucesso, né, do exemplo da ação missionária veio por isso, porque havia sim, de fato, doutores, mas havia muitos leigos, mostrando que a ação do Espírito Santo é principal. Né? Não adianta nada levar simplesmente conhecimento teológico, não. É conhecimento, mas é poder de Deus. Exato. Havia sinais, havia milagres, e assim foi certo. A igreja, ela cresceu. Né? E hoje nós estamos aqui fruto dessa igreja, né? Porque nós fomos alcançados pelo Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Deus. Amém. Amém. O tempo corre muito rápido, mas eu acho que deu uma para fazer uma apanhada aqui, né? aí, né, irmãos? Glória a Deus. O tema ele é muito interessante, né? E creio que os irmãos estão sendo edificados aí com esse resumo aí, né? Essa revisão. E agora para finalizar, a gente vai brevemente aqui na lição 13. Evangelista Isaías, a lição 13, ela fala do propósito de missões. Isso. Né? Propósito é algo que você tem como, né, um objetivo, né, estabelecido, bem determinado, e Deus, né, ele deixou isso para a gente, viu aí no estudo que Deus tem um propósito em se fazer missões. Não é simplesmente fazer por fazer, né? Tem um propósito para isso. Qual é o propósito de missões? Você já se fez essa pergunta? Eu acredito que sim. E hoje nós vamos descobrir juntos sobre esse assunto. Vem comigo! O propósito da igreja na terra é de proclamar a mensagem da salvação até Jesus voltar. O Senhor Jesus confiou à sua igreja uma tarefa de suma importância: a obra missionária. Essa missão é a forma de comunicar às pessoas que só Jesus Cristo é o Salvador
do mundo. Essa é a razão de apresentar o Evangelho. A palavra Evangelho no grego significa boas novas. E só o Senhor Jesus que oferece novidade de vida. Só o Senhor Jesus que liberta do pecado. E por fim, só Jesus traz a vida eterna. Pois é do desejo de Deus que toda a humanidade receba a salvação de Jesus Cristo. A obra de evangelização não é uma tarefa nada fácil, mas Jesus garantiu a capacitação vinda do Espírito Santo para cumprir essa obra maravilhosa. Bom, Deus, sendo o dono da seara, ninguém melhor do que Ele para nos enviar a capacitação necessária para fazer a obra dele e levar a mensagem do Evangelho a todo mundo e realizar a obra da evangelização. A história de missões é algo cativante e ao mesmo tempo que nos faz refletir sobre o desafio que nós temos pela frente. Os nossos irmãos batistas, presbiterianos, congregacionais, metodistas e outros possuem histórias na área missionária que merecem ser destacadas. Todavia, no século XX, os pentecostais aparecem no cenário evangélico da evangelização global. Segundo Gutierrez Siqueira, a prática missionária e evangelizadora é a principal marca do pentecostalismo. A Assembleia de Deus, uma das maiores representantes do movimento pentecostal, desenvolveu o quadrilátero pentecostal, que tem por base a pregação dos pioneiros. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo em breve voltará. A obra de evangelização é de nossa responsabilidade. Por isso, nós devemos honrar a Deus cumprindo com essa grande comissão. E esse foi o quadro de curiosidades. Espero que vocês tenham aprendido e entendido sobre essa grande missão que eu e você fazemos parte. Tchau, até a próxima. O propósito aí é claro, né? O propósito aí é salvar vidas. Salvar vidas. Ninguém pode ter salvação se não for por Jesus, né? Quando Cornélio, o anjo aparece para Cornélio, ele vai relatar para Cornélio assim: Cornélio, vai até Pedro, porque Pedro te dirá palavras que pode te trazer salvação. Então, independente de boas obras, independente de boas ações, o propósito de Deus é que nós proclamamos o evangelho para que isso gere salvação, né? Nós vemos isso no início, quando nós falamos aqui, ainda lá em Deus, como Adão, nós vemos isso em Jesus, quando cumpre isso morrendo na cruz do Calvário por nós. Então, a mensagem aqui é por quê? Por que nós temos uma missão? Por que nós fazemos missão? Porque Cristo, ele lutou sobre a morte, ele venceu a morte, né? Ele proclamou, ele venceu a morte. Então, se nós não tivéssemos Cristo vencendo a morte, nós não teríamos evangelho. Aí nós falaríamos igual Paulo disse para nós. Se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa pregação. Então, por que nós pregamos? Por que nós anunciamos a Cristo? Porque Cristo triunfou a morte e esse triunfo dele sobre a morte nos traz a salvação, nos traz a esperança. Esperança de quê? De morar nas mansões celestiais, de algo eterno. Então, o propósito aqui é claro: salvação de almas, que só vem por meio de Jesus. E o fantástico é que Deus estendeu isso a todos os povos. Né? É a universalidade, né, do evangelho. Fala aqui no texto de Apocalipse, vai falar a todos os homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então, o evangelho, ele está disponível, acessível, né, para todos. Ele abrange, né? A todos. Abrange, né? a todos. Né? Então, justamente a Deus, ele não faz acepção, né, de ninguém. Então, eu creio que, né, que no céu nós vamos ter a representação de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de toda a nação, certo? Amém. Porque Deus, ele deseja alcançar, né, a todos. O etnos, né? É isso aí. E o outro ponto aqui, que é algo que nos chama, né, a atenção e a responsabilidade, é a questão da obrigação de pregar o evangelho. Paulo falou, né? Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então ele sabe da obrigação e da punição se não pregar o evangelho, ou seja, se não cumprir essa missão. Então isso é para cada um de nós, independente de ser pastor, obreiro, né? Independente de ser um missionário num campo, nós temos essa obrigação. Essa é a nossa vocação, o nosso dever, né? Proclamar esse evangelho. Precisamos, né, proclamar o evangelho. Às vezes, muitos se envergonham do evangelho. Né?
na escola onde estudam, ninguém sabe que é cristão a pessoa, no trabalho, né? Quase que um agente secreto, né? Exatamente. Então nós seremos responsabilizados por tal ação. E a Bíblia diz que os tímidos, né, ali, que é os covardes, em Apocalipse diz, ficarão de fora, né? Não estarão, né, não habitarão a Nova Jerusalém, não estarão no céu. Os tímidos, né, que é os covardes ali. Então nós precisamos de forma ousada proclamar o evangelho. Nós precisamos, mesmo, né, em face do desafio, que, né, a oposição hoje tudo quer nos calar. Mas nós precisamos ser voz de Deus nesse tempo, proclamar sim o evangelho. Nós devemos nos posicionar e anunciar Cristo. Amém. A toda criatura. Amém. E até que ele volte. É maravilhoso a expressão de Paulo, né? Ai de mim se não pregar o evangelho. Né? Aí tem dois pontos importantes, assim, dois sentidos. Primeiro, que é essa obrigação, e o segundo, a punição. Né? Porque muitas vezes o pessoal não, acho que pregar é só para o pastor, ou é só para o obreiro. Não. Pregar é para todo cristão. Na verdade, é um privilégio. Isso. Porque nós já fomos alcançados por essa tão grande salvação. Nós estávamos no caminho de morte, o Senhor nos trouxe para uma maravilhosa luz. Exato. Então, quando nós entendemos que foi transmitido para nós uma obrigação, nós devemos fazer isso justamente no temor do Senhor, né? Sabendo que só há salvação em Cristo. E que se um irmão morrer, né, se um conhecido, se um parente, se um colega de trabalho morrer, sem você ter anunciado a salvação, muitas vezes tem pessoas ao nosso lado que estão totalmente destruídas, feridas. E Jesus pode transformar aquela vida. O evangelho é poder de Deus para a salvação. O Senhor pode tirar as pessoas, muitas vezes, de uma vida miserável, né, e trazer ela para a luz. A pessoa ser transformada, a pessoa viver a alegria da salvação. Hoje estamos vivendo no mundo as pessoas tristes, muito sem propósitos. Né? Quanto o índice todo dia a gente observa crescente de depressão, de suicídio, de todo o mal que assola. E Cristo, Ele é a salvação para todos. Então, irmão, nós precisamos ter obediência ao Senhor. Né? Não foi uma sugestão a gente anunciar. Não, Jesus falou, estava um imperativo ali. Então, não é uma opção não evangelizar, não é uma opção não testemunhar. Não, é uma obrigação. E fazemos isso com obediência. Porque a punição, como você acabou de comentar, é séria. Sim. Então, que nós sejamos vasos de honra para o Senhor. Na verdade, sem valor externo algum. A nossa preciosidade está em Cristo em nós. Cristo em vós, esperança da glória. Nós possamos transmitir essa vida que é em Cristo e levar isso de forma séria, levar todos os dias. Né? Possamos ter uma vida de oração, uma vida de testemunho, uma vida de salvação. Que nós possamos, de fato, se portar todos os dias como um cristão. Amém? Amém. Glória a Deus. Maravilha. Bênção. Pastor Eric, chama pra gente aí a oferta. Vamos fazer missões aí, né? Fazer missões. Isso aí. É o momento também da nossa aula, né? Então, tá aparecendo aí na tela aí os nossos meios aí para você ofertar. Pix, PicPay, conta bancária. Nós temos também nosso projeto aí do Mil Valentes, né? Isso. Que nós temos aqui a fé e a convicção de que nós herdaremos esse espaço aí, esse espaço que está nos atendendo para nós fazermos missões. Mil missionários, pode ser? Mil missionários, Mil missionários aí, ó. São crianças sendo tratadas, adultos, jovens, né, adolescentes, todas as faixas etárias sendo tratadas neste lugar. Então é o nosso campo missionário aqui. E nós queremos que você também pode nos ajudar ofertando com amor, com carinho. Então vamos ofertar o nome do Senhor nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos,
Glória a Deus. Deus abençoe cada um por sua contribuição, sua generosidade. Glória a Deus. Vamos então para a nossa conclusão, né, dessa lição, desse trimestre gracioso. Né? O que nós aprendemos aí? O que a gente pode colocar em prática, né? Presbítero Davis? Gostaríamos, na verdade, que você comente no chat qual foi, durante todo esse trimestre, as experiências, o que você aprendeu, quais foram as curiosidades, o que te chamou a atenção. Comente no chat, compartilhe conosco, também é muito importante. Né? Para mim, foi um trimestre, um tempo de muito aprendizado. Né? E, sobretudo, eu aprendi a responsabilidade que eu tenho como cristão, como servo de Deus, de anunciar Cristo. Eu preciso, em todo o tempo, estar orando, clamando, contribuindo, indo. Né? Muitas vezes, né? Eu ainda vou fazer a missão em outro estado, em outro país. Eu aprendi que a missão começa na minha família. Sim. Lá com os meus filhos, com minha esposa, com os meus vizinhos, na feira. E vamos, irmãos, juntos participar dessa grande missão. Amém? Glória a Deus. Chegando ao final de mais uma EBD, Deus seja louvado pela sua vida, você que esteve aí conosco até o final. Então nós queremos nesse momento orar, né, agradecer a Deus por tudo, por termos passado por mais um trimestre, um tema muito abençoado. Então, vamos orar neste momento, agradecendo a Deus. Pai, nós te glorificamos pela sua bondade, te louvamos, ó Pai, por esse tema tão maravilhoso. Eu peço ao Senhor que nos ajude a estarmos comprometidos com a obra missionária. Em nome de Jesus. Porque, ó Deus, todo cristão, ele é um missionário. Cada um de nós somos responsáveis diante do Senhor de anunciar a virtude do Senhor que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então enche-nos do seu poder, que nós possamos nos encher do Espírito Santo de Jesus. E sermos ousados em anunciar a Cristo no trabalho, na escola e aonde nós estivermos, ó Pai, que o nome de Jesus Cristo seja proclamado. Nós te glorificamos, pedimos ao Senhor, nos dê uma tarde abençoada, e logo mais, ó Deus, no culto, ó Pai, da véspera de Natal, estaremos, ó Pai, adorando ao Senhor, glorificando o teu nome, por ter nos dado, ó Pai, o Salvador, aquele que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, está sentado à sua destra e voltará para nos buscar. E nós aqui anunciaremos o Evangelho de Jesus até que ele volte. Aleluia. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vocês. todos, a Senhor. Até mais.